que Ele receba todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação, amém? Porque nós somos pobres, cegos e nus, e não temos nada a oferecer, e eu não tenho nada a oferecer a vocês. Só aquilo que Deus me deu e que eu espero passar sem atrapalhá-lo no mover. Então esteja atento não só ao que eu falar, mas aquilo que o Senhor falar diretamente com você. Porque em algum momento que eu posso estar delirando em alguma coisa, algum achismo meu, Ele vai ministrar diretamente com vocês. Porque Ele não precisa de mim. Amém? Mas Deus me falou coisas importantes a respeito dessa palavra. E tem até uma coisinha para pegar ali depois. Quando eu comecei a meditar a respeito dessa palavra, dessa não, de outra na verdade, eu fiquei bem em dúvida e tentei passar o conceito para a Rebeca e aí vi que o conceito não estava muito firmado. E aí Deus não me deu paz. E aí eu fui pesquisar, fui orar. Na verdade eu entrei no quarto e fui orar. E aí Deus me deu uma palavra, fé. E aí quando eu fui procurar um livro, na verdade um bloco de notas em branco para eu escrever, começar a escrever, tinha um livrinho, um livro de bolso pequenininho, de umas 20 páginas, escrito a respeito da fé. E aí Deus confirmou naquela hora comigo, e estamos no ano de romper. Então, por que não romper na nossa fé? Amém? Romper níveis, porque a palavra fala que temos diferentes níveis de fé. Por muitas vezes até os discípulos pedindo fortalece a nossa fé. Então vamos romper esses níveis. Não necessariamente hoje, mas vamos ver como progredir na nossa fé. Amém? Então a palavra inicial, pode abrir em Hebreus 11, 1, que é o texto base para essa palavra, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gostaria de orar antes de começar. Senhor, o Senhor vem me ministrando, falando ao meu coração, falando ao meu ouvido durante os últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, limpa, Pai, a minha voz, limpa a minha garganta, Senhor, que isso não venha me atrapalhar, que o meu nervosismo não venha me atrapalhar, Senhor, porque confio que o Senhor vai ministrar a cada um, independente de mim, Senhor, independente do meu bom falar, da minha voz, Senhor, se eu vou gaguejar, se eu não vou gaguejar, Pai. Então tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e ministre aos meus irmãos, independente da forma com aquilo que eu vou passar, Pai. Porque aquilo que eu vou passar, eu vou tentar ao máximo seguir o que o Senhor vem falando comigo, Senhor. Não quero que os meus ouvidos estejam atentos a vozes secundárias, Pai, mas esteja concentrado na Tua palavra, Senhor, na Tua voz, que vem falar comigo, Senhor, a respeito de particularidades dos meus irmãos, se o Senhor assim me revelar, Pai. Mas se o Senhor não me revelar, Senhor, coloca um filtro nos meus ouvidos, para que eu não escute nenhuma voz de Satanás, Pai, que venha tentar me confundir ou tentar colocar achismos na minha cabeça, dos quais não tem fundamentos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de falarmos de romper em fé, necessariamente, eu gostaria de fortalecer na nossa cabeça o conceito de fé. Por muitas vezes nós falamos a respeito de fé, vinculando alguma crença, vinculando essa palavra com o crer em algo. E eu até imaginei que o Jason estaria aqui, porque no mundo jurídico nós temos um termo, até popularmente nós falamos que alguém agiu de má fé. E no mundo jurídico usa-se bastante a questão de fé para demonstrar ou para relatar a respeito da confiança que alguém agiu ou da confiança que alguém tem, como, por exemplo, uma testemunha. Então, é em cima desse significado que Deus me ministrou e que eu gostaria de explorar hoje, a respeito da confiança. Então, a partir do momento que falamos a respeito de fé em Deus, pode-se escutar confiança em Deus, e não acreditar em Deus, ou acreditar em algo que Deus possa fazer, mas sim confiar que Deus
possa fazer. Amém? Então, para a gente entender esse conceito, vamos voltar um pouquinho os anos. Em 1687, Isaac Newton formulou uma lei da gravidade, onde ele dizia que dois corpos se atraem. Então, nós estamos presos à Terra e qualquer coisa que a gente solte vai cair, porque está sendo atraído pela Terra. Vou até pegar um objeto aqui. Isso significa, então, que se Isaac Newton não tivesse formulado essa lei, estaríamos todos flutuando aqui? Vocês acham que estaríamos flutuando? Não, porque ele descobriu algo e formulou em fórmula matemática e conceitos escritos aquilo que já existia. Um princípio, que é o princípio da gravidade. E ele não inventou a gravidade. Agora eu vou pegar. Eu tenho um reservinho aqui. Não é minha marmita, mas poderia ser. Vou até pegar o papelzinho para ele ficar bem estável aqui, porque eu não quero que ele caia antes do tempo. É um ovo. Eu consegui levar ele na moto para o trabalho e vim para cá sem ele quebrar. Por isso tem um monte de papel junto. Glória a Deus. Está aqui intacto. Mas ele vai quebrar. Amém? Porque afinal a gravidade está atuando sobre ele. E se eu soltar ou ele escorregar, ele vai cair, certo? Vocês acham que pode falhar? Pode acontecer de eu soltar e a natureza, por alguma falha num determinado segundo, deixar ele flutuando? Ou vocês creem, confiam que a gravidade vai puxar ele para baixo? Vocês colocam sua mão no fogo, que se eu soltar ele vai cair e melecar todo o chão. Mas vocês estão vendo alguma coisa puxar ele para baixo? No entanto, vocês esperam que ele caia assim que eu soltar, né? Então, vocês têm um firme fundamento na gravidade. Vocês se fundamentam e esperam que esse ovo caia. Isso é fé. Nós temos fé na gravidade. E ela não falha. Amém? Vou deixar ele aqui para não fazer porcaria antes do tempo. Então, nós cremos com tanta convicção que a gravidade atua, que até mesmo num avião, se a gente estiver no avião e ele der aquela despressurizada, a gente grita, porque já imagina que o negócio vai cair, vai ser feio. E essa fé que te faz esperar que o ovo caia e te faz imaginar que ele vai se espatifar no chão, é a certeza do que você não vê. É o firme fundamento daquilo que você sabe que existe, porque você já provou, você experimenta, você vive num mundo em que a gravidade atua a todo o momento. E, queridos, a mente de vocês começa a abrir, começa a entender um pouco a respeito do que é a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, assim como eu falei que eu ia soltar, que se espera que caia, e a certeza das coisas que não se veem. A certeza, por exemplo, que há uma força que puxa as coisas para baixo. Eu fiquei pensando durante muitas horas a respeito disso, e eu achei fantástico, porque esse firme fundamento, quando a gente fala de fundamento de uma construção, por exemplo, ele se fundamenta em algo. E no que a fé se fundamenta? Aqui, a fé é o firme fundamento. Fundamento em quê? Assim como a gravidade não foi inventada por Isaac Newton, mas sim definida e demonstrada em experimentos, ela demonstra um princípio da física. Ela demonstra o princípio da atração dos corpos. E não em si a lei é aquilo que rege isso, mas o princípio já vinha desde muito antes. Assim, o mundo espiritual possui N princípios que regem o mundo espiritual, que o reino dos céus é regido por esses princípios. E alguns desses princípios são passados para a gente como leis,
como mandamentos, ou como simplesmente um conselho, faça isso e terá aquilo, porque há uma lei que rege o mundo espiritual, há leis e princípios que regem o mundo espiritual. E se nós seguirmos isso, nós podemos ter completa fé e confiança de que isso vai acontecer, porque assim Deus determinou. Então, sabendo que o reino de Deus ele tem princípios que regem o mundo espiritual, o primeiro passo para que a gente siga num fortalecimento e amadurecimento da nossa fé, é conhecer esses princípios. Nos últimos 2 cultos eu fiz o expediente e falei a respeito de dízimo e oferta. E nos últimos 2 cultos eu falei do mesmo acontecimento em passagens diferentes. O último culto eu usei a passagem de Hebreus 7, de 1 a 10, que fala a respeito de Melquisedeque e Abraão, do qual Abraão dizimou a Melquisedeque. No entanto, a lei do dízimo só veio para os filhos de Israel, que de Abraão nasceu Isaac, e filho de Isaac, Israel. 2 gerações depois de Abraão, que veio o mandamento do dízimo. No entanto, Abraão, antes mesmo do seu neto nascer, antes mesmo, acho que do seu filho nascer, ele já manifestou o conhecimento, já manifestou esse princípio dizimando a Melquisedeque. Em Gênesis fala a respeito da oferta de Caim e Abel, que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, por questões de princípio, pelo qual o que regia o coração dos dois fez com que eles ofertassem coisas diferentes. Não estou dizendo que eles deveriam ter ofertado a mesma coisa, mas o princípio que fez eles ofertarem deveria ser o mesmo. No entanto, não era. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Em Deuteronômio 20, fala de honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso é um princípio. Antes de ser uma lei, isso é um princípio espiritual. Você honrando pai e mãe, você sendo fiel aos seus pais, você pode ter a certeza e a fé de que a sua vida será prolongada na terra. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, também fala da semeadura e da colheita. A partir do momento que a gente tem conhecimento da lei, dos princípios espirituais, nós podemos colocar a nossa fé embasada nisso, num firme fundamento, e crer que de fato vai acontecer. Assim como a gravidade. Nós usamos a gravidade ao nosso favor e nos prevenimos daquilo que ela pode fazer. Por exemplo, estabelecer firmes fundamentos nesse edifício para que ele não caia. Uma outra passagem... Essa eu te peguei, hein, Felipe? Não tem. Jesus dá autoridade aos seus discípulos sobre demônios. Quando ele manda os 70, e diz, curem os enfermos, expulsem os demônios. E eles aprendem isso e praticam isso e ficam maravilhados. De fato, nós fomos, curamos os enfermos, expulsamos demônios em seu nome. E Jesus fala, por que vocês se espantaram? Eu disse que isso ia acontecer. Por que vocês se espantaram? Porque a fé deles não estava muito firme, mas o fundamento é firme. Então, passando o tempo, eles estavam acostumados a orar por endemoniados e eles serem libertos. No entanto, aparece um homem com seu filho e os discípulos oram e o demônio não sai. Então, eles levam a Jesus e falam, estamos orando e o demônio não sai. E o que Jesus fala? Homens de pequena fé. Já vemos que tem diferentes níveis de fé. Homens de pequena fé. E mais para frente, longe da multidão, depois de Jesus expulsar o demônio, longe da multidão, os discípulos questionam Jesus. Por que nós mandamos e ele não saía? E aí, então, Jesus explica um princípio espiritual. Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, com jejum e oração, você adquire autoridade espiritual e entende certas coisas que te dá o poder de expulsar certas castas de demônio. Coisas que outros demônios você não precisa. Nessa passagem,
nós já podemos ver alguns princípios, além daquele que Jesus deu a eles. O primeiro é, Deus vai te dar coisas no particular, longe da multidão. Para você conseguir entender certos princípios do reino, você vai precisar sair do meio da multidão com Jesus. Sair desse meio aqui. E ir lá para o seu quarto. Para Deus te revelar certos níveis de princípios espirituais. Porque isso aqui que Jesus falou, certas castas de demônios não saem com jejum e oração, só saem com jejum e oração, era uma coisa que ele queria dar só aos 12. Naquele momento, a sós. E a outra coisa é que precisamos fortalecer a nossa fé. Não basta ter conhecimento dos princípios espirituais, do que rege o reino dos céus, mas precisamos fortalecer a nossa fé, para que ela cresça e amadureça. A partir a gente vai, Deus me deu uma palavra que a gente vai escutar ao longo desse ano, que é cultura do reino. Anotem isso, Deus vai trazer algumas vezes esse tema aqui na nossa igreja, cultura do reino. E um dos princípios para que a gente possa fortalecer nossa fé, embasar, é nas culturas do reino. Eu anotei aqui a respeito de alguns princípios fundamentais da fé, que não era onde eu queria entrar e explanar melhor, mas eu acho importante porque quando nós nascemos na fé, nós nos convertemos, ainda não entendemos certas coisas que para a maioria pode ser de fácil compreensão. E, se eu não me engano, em Hebreus, que fala... não vou lembrar. É em Hebreus que fala a respeito disso. Os princípios fundamentais da fé. Na verdade, Paulo dá uma pincelada, né? Ele fala, não vou mais abordar a respeito disso. E os princípios da fé são arrependimento de atos que conduzem à morte. Confiança em Deus, ele fala fé em Deus. Confiança em Deus, instruções a respeito do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu creio que esse é o arroz e feijão, esse é o leitinho. O que Paulo fala que já era a idade de vocês estarem se alimentando de alimentos mais sólidos, mas pelo visto vocês precisam voltar ao leite, que é o arroz e feijão da fé, né? É mais leve do que o arroz e feijão, né? É o princípio. A gente pode colocar esses 6 ou 5 tópicos, porque ressurreição dos mortos e juízo eterno, não sei exatamente se é um princípio só ou se são 2, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, são esses. Fiquem, para quem quiser estudar a respeito disso, arrependimento dos atos que conduzem à morte, confiança em Deus, instruções a respeito do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A respeito dessa passagem, o firme fundamento das coisas que esperam. Show. A fé é isso, a certeza daquilo que esperam, do firme fundamento, e a prova das coisas que não vemos. Essa prova, aparentemente, parece ser uma prova tipo de vestibular. Mas prova vem do verbo provar, o que nos dá a entender de experimentar. Fazer testes, praticar. Imagina que quando Isaac Newton ele fez a descoberta da atração dos corpos, ele, para escrever em forma matemática essa lei, ele precisou fazer diversos experimentos, com uma massa conhecida, com uma distância conhecida do chão, para que ele pudesse, por exemplo, soltar um objeto, calcular o tempo que esse objeto chegasse, para escrever uma fórmula. Então ele precisou fazer diversos experimentos para conseguir ter total domínio sobre isso. E hoje nós temos isso bem mastigado.
E até para vestibular a gente usa a aceleração da gravidade como 10 para facilitar, né? Para não ser 9,8 qualquer coisa. Então, você vê que isso precisa ser não só conhecido, mas também provado, experimentado. E a partir desse momento é que a nossa fé começa a amadurecer. Quando nós provamos das leis espirituais que regem o mundo espiritual e vemos que de fato acontece. Porque não basta só conhecer. Na hora que você prova, você fala, de fato acontece. Para quando você vê algo prestes a acontecer, como alguém prestes a soltar um ovo, você vai falar, vai cair. Vai cair, vai sujar todo o chão. Não faça, vai cair. Assim você vai criar o discernimento das leis espirituais e você vai conseguir ver e crer tão certo quanto as coisas materiais. Você vai ver o mundo espiritual e você vai dizer, isso vai acontecer. Porque é perceptível. Então, para a gente entrar nessas provas das leis, dos princípios espirituais, eu gostaria de dar alguns alertas. Para que a gente não seja imaturo ao experimentar do Senhor. Porque provar de Deus não é por Deus à prova. Quando Jesus é levado ao pico do templo, quando ele está no jejum de 40 dias dele, ele está no deserto, o diabo leva ele ao topo do templo e manda que ele se jogue. E o diabo usa um princípio espiritual. Ele diz, Mateus 4, está lá? Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Isso é um princípio espiritual. Deus certamente mandaria anjos para segurar o seu filho, para que ele não tropeçasse em pedra alguma. E Jesus não tropeçou em pedra alguma. Ele passou por essa terra sem erro, sem pecado. Então, de fato, ele não tropeçou. Muito provavelmente, em alguns momentos, Deus enviou anjos para que isso fosse cumprido. E eu quero crer que Deus zelou para que isso acontecesse. Mas nesse momento, ele não ia tropeçar, ele ia se precipitar, ele ia se jogar de cima do templo. Não se trata de um tropeço. E Jesus, sabendo disso, ele responde. Pode continuar. O que Jesus responde? Jesus lhe responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado ao provar do Senhor, para não colocar Deus à prova. Não prove a Deus. Só tem uma passagem que eu conheço que Deus fala literalmente, nisso me ponha à prova. Alguém sabe? Malaquias 3:10 a respeito de dízimo. Dizime e nisso me ponha à prova. Certamente, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde carregá-las, onde guardá-las. Glória a Deus. Mas no resto, nós temos que tomar cuidado. Não ponha Deus à prova. Prove dele, prove dos princípios espirituais que ele estabeleceu, mas não coloque esses princípios contra Deus. Em algumas vezes nós vemos até cristãos indo em lojas, Casas Bahia da vida, dando um cheque para comprar certas coisas, sem olhar para a sua conta bancária. O cheque, se você parar para pensar, ele é um passo de fé. É quase que soltar o ovo e esperar que ele não caia. O cheque vai cair. Certamente ele vai cair. Ninguém vai esquecer ou rasgar aquele cheque. Ele vai cair. Então você tem que ter firme fundamento de que na sua conta tem saldo. Não dê um cheque se você não tem essa plena consciência, essa certeza
que você fala, não, eu ponho a mão no fogo, ponho a mão no fogo que vai ter saldo. Não faça isso, irmão. Isso não é um passo de fé. A Bíblia nos alerta, Jesus nos dá um exemplo, do qual não sei onde está. Ah, tá, eu tinha virado aqui a página. Jesus nos dá um exemplo em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Faça cálculos, se programe, coloque uma lista daquilo que você precisa, daquilo que você deseja, o quanto que você recebe e o quanto que você tem que receber para chegar nesse objetivo. Eu e a Rebeca, a gente experimentou disso e nisso nós provamos a Deus e Ele foi totalmente fiel e não deixou nada nos faltar. Desde o noivado, quando a gente teve o plano de casar, a gente colocou isso no altar do Senhor, fez uma lista com tudo que nós precisaríamos para montar o casamento e nós não tínhamos aquele dinheiro, mas nós não saímos fazendo contrato. Nós colocamos numa planilha, oramos e colocamos aquilo diante do Senhor. E dentro da nossa capacidade, nós fomos contratando aquilo que a gente podia, priorizando as coisas mais importantes, o buffet, o lugar, e aquilo que era menos importante ia ficando para depois. Se tivesse dinheiro, contrataríamos, se não, não contrataríamos. E Deus foi abençoando. E Ele foi abençoando, Ele foi liberando recurso. Foi liberando recurso. E nós, no final, ainda fizemos contratos dos quais a gente não tinha planejado. Contratamos coisas melhores, decoração melhor, docinhos melhores, para deixar a festa mais bonita, e tudo debaixo da bênção de Deus. Ele proveu tudo. E nós viemos fazendo isso diversas vezes no nosso casamento. Sempre que precisamos comprar várias coisas que não cabem no nosso bolso, a gente coloca na planilha. O certo é fazer tudo, tá? Mesmo que cabe, coloca na planilha. Faz isso constantemente. Mas de tempo em tempo a gente atualiza essa lista, coloca diante do Senhor, Senhor, provê. Tipo agora. Tem um Luca vindo aí, e a gente tem um carro só de 2 lugares, não está previsto para o Luca caber na caçamba, e nem pode por lei, e eu nem quero também. E a gente precisa trocar de carro. A gente precisa manter um carro que ela possa colocar material de construção dentro do carro. A gente precisa montar o quarto do Luca, para que ele venha, se sinta no nosso lar, né? No lar dele. Então, Deus vai prover. Ele diz que os seus filhos não mendigarão pão. Ele vai prover. E nisso nós cremos e temos fé, plena certeza. Amém? Isso nem estava previsto para falar. A respeito, eu falei de Malaquias 3:10, mas a respeito de saúde também, eu creio que ninguém nasce grande. Um profeta, ele não nasce com a primeira oração dele, ele ressuscita alguém. Ele na primeira oração dele, ele tira alguém de uma cadeira de roda e a pessoa começa a andar. Isso pode acontecer, eu creio, mas a fé, ela tem que ser trabalhada constantemente, ela tem que ser fortalecida, crescente. E, irmãos, a questão de saúde é um ótimo campo para a gente treinar a nossa fé. Antes de você orar por um paralítico, ore pela dor de cabeça da sua esposa. Ore pela dor nas costas do seu marido. Ore pela pessoa no trabalho que fala que está com, sei lá, coceira no olho. Essa semana eu tive uma irritação no olho fortíssima no trabalho. Eu chegar no trabalho, meu olho inchou e ficou enorme. Ficou inchado a parte branca aqui, assim. E aí eu fui no ambulatório já com receio, porque na hora que eu cheguei, a mulher nem me colocou no médico. Tem um médico lá. Ela nem me levou para o médico. Ela falou, pode pegar suas coisas e ir embora. Você tem que ir para um oftalmo, você tem que ir ver isso, porque isso pode ser conjuntivite. Ela nem chegou perto de mim. Ela falou, não, pode ir embora, pode ir embora.
Eu falei, não, moça, segunda-feira eu preciso trabalhar, não posso ir embora. Isso aqui, eu ando de moto, certamente é uma poeira, se você colocar um soro fisiológico no meu olho, ele vai melhorar. Ela, olha, não posso, você tem que ir embora. Eu, não, por favor, coloca, dentro de 1 hora ele vai melhorar. Ela colocou e falou, ó, se em 40 minutos ele não melhorar, você vai embora. Aí eu fui tirando foto. Ele foi melhorando. Ele está rosadinho até agora, porque hoje ele ainda coçou, mas ele foi melhorando. Então a saúde, questão da saúde é um ótimo campo para a gente fortalecer a nossa fé. O firme fundamento existe na palavra. Em Jesus foi levado todas as nossas dores. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, curados. Então a enfermidade ela não tem autoridade sobre o nosso corpo. Mas por muitas vezes nós damos até brechas para que ela esteja. Né? Eu tenho um rasgo aqui na mão, aqui, uma bolha, que ela não abriu sozinha. Eu não estava com a mão debaixo do travesseiro e ela abriu. Não, eu maltratei da minha mão. Né? Fui fazer umas barras, e aí doeu a mão, e eu continuei fazendo a barra até que abriu a mão. Então, assim, eu não espero que ela seja milagrosamente cicatrizada. Afinal, se ela for milagrosamente cicatrizada, muito provavelmente hoje eu tinha ido de novo. Né? Quem sabe abrir de novo. Então, nós precisamos aprender também. Aconteceu uma vez que eu estava na igreja, normalmente eu tenho dor de cabeça assim, ó, metade do dia, ou no máximo um dia. Normalmente quando eu tenho dor de cabeça é uma coisa que eu comi. Eu assumo a responsabilidade, não, comi, exagerei na gordura, está doendo a cabeça, eu tomo um chá de boldo e passa. Teve uma vez que eu fiquei com dor de cabeça 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quase não vim no culto na quarta-feira. Eu estava ali e eu fui orar. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Que dor de cabeça é essa? Deus me falou 3 coisas. Peça perdão a Rebeca, ao seu sogro e a mim. E me falou os 3 motivos. A Rebeca não estava no culto. Eu falei, então lascou, né? Vou ficar com dor de cabeça. Aí eu fiz um compromisso diante de Deus. O pastor Bruno estava aqui, eu vim, falei com ele na hora, te peço perdão por causa disso. Ele está perdoado, glória a Deus. Amém. Fiz um compromisso, assim que eu chegar em casa, eu vou falar com a Rebeca e vou pedir perdão para ela. E com Deus me acertei na hora. A dor de cabeça sumiu na hora. Na hora. Então, se alguma coisa está... A autoridade de Jesus foi liberada. Amém? As nossas feridas foram saradas. Mas se alguma coisa está achando autoridade para permanecer na sua vida, ore que o Espírito Santo vai te revelar. Creia que essa dor não é normal, essa disfunção muscular ou articulação não é normal. Ore, peça a Deus e Ele vai te falar. Muitas vezes Ele te revela até hábitos que você tem que prejudicam o seu corpo. Muitas vezes eu fico pensando, por que meu ombro está doendo? E aí eu percebo que eu faço coisas com meu ombro que prejudicam a articulação. Eu uso uma mochila aqui assim, bem justinha, para chacoalhar menos na moto, não ficar batendo no banco, e eu guardo a chave aqui. Por algumas vezes eu tive dor no ombro, e eu comecei a pensar, o que eu fiz com o meu ombro? E eu percebo que todo dia eu pego a chave aqui, ó. Todo dia eu fico pegando a chave. Todo dia. E isso prejudica o ombro, porque isso é um movimento que até a gente aprende no CrossFit, quando vai subir na barra, não fazer assim. Porque esse é um movimento que puxa o tendão. Falei, então não vou mais fazer isso. Deus vai te revelar. Você vai ser totalmente sarado, curado, seus hábitos mudados para que não haja brecha ou autoridade. Bem, expulsar demônios, outro campo que a gente pode fortalecer e praticar a nossa fé. Eu acho até que é um dos mais fáceis. Porque não depende de um hábito seu, não depende de alguma coisa que você está fazendo, depende só do nome de Jesus. Você fala, sai em nome de Jesus e sai. Ele não tem como permanecer. Se ele permanecer, nós vimos que temos diversas castas de demônios. Então, se não sair, tem autoridade.
Alguma autoridade ele achou para permanecer. Então, um exemplo, eu e a Rebeca, a gente estava no Piauí. Na verdade, tem 2 exemplos que aconteceram com a gente lá. Os 2 aconteceram com meninas. Uma era uma menininha e a outra era uma menina um pouco maior, que eu já vou explicar. A menininha menor, num determinado dia, a gente estava numa pregação e a menina começa a rir. Rir. E aí, as meninas da organização, da missão, acharam estranho. Por que você está rindo? Por que você está rindo? E ela debochando. Daí a Rebeca se atentou e falou, esse riso aí não está achando graça de nada não, está debochando da palavra. E aí questionou, e a menina começou a, sai, para. Ela entendeu, expulsou o demônio. Ok, a menina sossegou, ela era muito mansa, uma menina amorosa, linda, toda sorridente, aí ela amansou, ficou lindinha. Pregação vai, a menina começa a rir de novo. Começa a se agitar e para com isso, a debochar. Aí as meninas da organização já começaram a ficar um pouco com medo. Aí ficou a Rebeca de um lado da garotinha e eu do outro. E a Rebeca orando, e aí ia e vinha. Aí eu perguntei para as garotas da organização que estavam mais próximas da garotinha, eu falei, quem é o pai dela? Deus me revelou, isso tem autoridade. A menina está manifestando não porque dependeu dela atrair ou abrir uma brecha no mundo espiritual para que o demônio entrasse nela. Isso tem autoridade. Quem é o pai dela? Eu falei, quem é o pai dela? É aquele ali. E estavam orando com o pai dela. Ele estava aceitando Jesus naquele exato momento. Eu fui lá, esperei eles terminarem de orar. Na hora que os garotos terminaram de orar por ele, a oração da confissão, eu já falei, continua aqui, ora comigo, repete as minhas palavras. Eu, pai da fulana e do fulano, declaro que o Espírito Santo pode agir completamente na vida dos meus filhos. Declaro que nenhuma autoridade é dada a Satanás. Retiro qualquer ato que foi feito, que abriu brecha para que Satanás agisse na vida dos meus filhos. E ele declarou. E naquele momento, a menininha ficou em paz. Enquanto a Rebeca orava por ela, eu fazia ele declarar a autoridade, como a autoridade que ele tem de pai, abençoar os filhos e declarar o Espírito Santo sobre os filhos. E ali naquele momento, o demônio saiu. Então, esse foi um caso. O outro caso foi de uma menininha de 21 anos, que ela tinha, as ações dela eram de uma garota de 10. Ela era mentalmente inferior, não dá para explicar. Ela agia como uma criança de 10 anos, ela falava como uma criança de 10 anos, ela era até de estatura menor, assim, ela era pequena, toda miudinha, então você via que era um aprisionamento já há anos, né? Mais de 10 anos, ela tinha mais tempo aprisionada naquela condição do que tempo de vida sem o aprisionamento. Amém? Ela tinha uma idade mental de uns 10 anos e ela até menstruava, gente. Como uma criança de 10 anos, né? Você olha, você vê uma criança de 10 anos, você fala, você ouve e entende uma criança de 10 anos, mas ela está num corpo até que subdesenvolvido, mas de uma adulta, de uma mulher. Isso foi triste, assim. A gente saiu bem triste com essa situação, porque a gente conversou com ela, orou com ela, quer dizer, ela não orava, né? Ela não orava, ela completava as nossas frases. Enquanto a gente orava, ela falava só o finalzinho da nossa frase. E eu já tinha visto e ouvido falar a respeito disso, e isso é claramente o demônio, porque ele não confessa Jesus, ele só fala Zus. Você fala, eu aceito Jesus, Zus. Ele só fala isso. Então ele não confessa. E a mesma coisa, tinha autoridade para estar, provavelmente, eu imagino, tá? Não sei se foi o caso de um abuso ou de alguma coisa, ou de algo que ela ainda sofria dentro de casa, mas alguma autoridade tinha, porque o demônio não saiu.
E a gente saiu bem triste, a gente ficou pensando, nossa, por quê, né? O que será que tinha? Será que a gente não está jejuando? Será que a gente não está orando? Será que a nossa fé não tá, que a nossa fé está aquém daquilo que deveria estar para conseguir expulsar esse demônio? Né? Porque se Jesus estivesse ali, certamente ela seria liberta. A família seria transformada. Mas por que a gente não conseguiu, né? Então, essa frustração também faz parte do crescimento da fé. E eu coloquei esses três campos, né, a respeito de dízimo e oferta, saúde, expulsar demônios, como o início da caminhada do amadurecimento da fé. Eu creio que existem muitas outras coisas que a gente deve e pode amadurecer. Por exemplo, na minha adolescência, eu orava muito a respeito do tempo, chuva e sol. Assim, enquanto eu estava andando de bicicleta, estava armando uma tempestade, começava a pingar e eu orava para Deus cessar a chuva. E a chuva ficava querendo sair. Quando eu chegava em casa, tchá, o temporal. Por muitas vezes tomei temporal também. Mas isso vai fortalecendo a nossa fé, para que a gente creia cada vez mais que a gente tem sim autoridade sobre tempestade, tem sim autoridade sobre os mares. Jesus disse que nós praticaríamos coisas ainda maiores do que a que ele fez. Ele andou sobre as águas, gente. Se a gente vai fazer coisas maiores do que Jesus fez, a gente vai voar, né? Nós temos casos na Bíblia que relatam pessoas que foram transportadas de um lugar para o outro, né? Elias, ele correu mais rápido do que cavalos. Então, nós temos sim embasamento e fundamento para crer que faremos coisas maiores. Romperemos essa fé a tal ponto que nem as leis da física serão possíveis de nos parar. Ok? Então, vamos focar nisso, né? Nos pequenos atos, por enquanto, né? Nas pequenas coisas, para que a gente cresça e amadureça na fé, na operação de milagres, na cura de enfermos. Em Tiago 2,17, Felipe. Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E eu emendei também 1 João 3,18, que diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Na minha versão que eu peguei aqui, diz assim, filhinhos, não amemos somente com palavras, mas por obras e em verdade. Então, isso revela para a gente que não adianta nós sabermos e termos conhecimento dos princípios espirituais só para a gente. Nós precisamos colocar isso em prática em prol dos outros, né? Como que a gente pode falar do Evangelho, falar da palavra de Deus para alguém que está com fome e no final do nosso discurso a gente fala, amém, eu declaro em fé, vai e come à vontade. E seja farto, bebe e seja saciado. Você vai crer com uma palavra vazia, porque a pessoa está indo embora sem nada o que comer, sem nada o que beber. Crê que se Deus te colocou na frente de uma pessoa para orar, para falar do evangelho para ela, e ela está com fome, ela não tem o que vestir, creia que Deus vai prover para que você possa ir num supermercado e comprar alguma coisa para ela. E mesmo se você estiver longe de algum lugar, algum lanche vai ter na sua mochila, alguém vai ter levado alguma coisa. E se mesmo assim, o que você tiver não é o suficiente, então você vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. Amém? Coloque-se de pé. É uma palavra curta, mas é uma palavra profunda. A fé, ela tem muito a ser desvendado, ela tem muito a ser praticado. Muito a que ser explorado, experimentado. Pô, ninguém rompeu a fé. Chega aí, Lucas. Vamos ver. Você crê que você consegue pegar? Não, fica longe. Você crê que você consegue pegar?
Isso é fé. Amém? Muito rápido? Vamos jogar outro então. Mas aí na jaque, hein? Amém. Amém, gente. Isso é fé. Por mais que a gravidade atue, você tenha plena certeza de que o que era inevitável de acontecer não vai acontecer. Assim a nossa fé tem que ser exercitada. Pode subir, Celso. Assim a nossa fé tem que ser exercitada para que a gente cresça alinhado aos propósitos do reino, conhecendo o que move o mundo espiritual. Então agimos dessa forma, assim então agimos por fé. Para que o mundo espiritual se mova segundo os propósitos e desígnios de Deus, do nosso Pai. E isso é agir por fé. Amém? Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor falou no coração de cada um, Pai. Que o Senhor está presente, que as suas leis e princípios espirituais, Pai, estão sendo dadas a nós. Que o Seu Espírito Santo está nos forjando, Pai, para que vivamos um tempo em que seja tão natural, tão normal viver no sobrenatural, Pai. Que na nossa cabeça, tão certo quanto um ovo quebraria ao ser jogado, aconteça justamente o contrário, Pai. Nós cremos e vemos os fatos que não aconteceram ainda, Senhor. Que nós possamos ver no mundo espiritual coisas que estão por vir, que possamos esperar esses fatos, das coisas que ainda não aconteceram, do que está por vir, Pai. Porque nós temos a vivência na fé, a vivência de uma vida fundamentada nos princípios do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos de cada um aqui, Senhor, para que cada vez que escutem a Sua palavra, Senhor, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Cada vez que alguém escute a Sua palavra, escute uma pregação, tenha revelação dada, seja por homem, Senhor, ou lendo a Bíblia, Pai, que essas leis, esses princípios sejam incrustados no coração de cada um e seja testado, Pai. Que eles tenham ousadia para testar as leis espirituais que o Senhor estabeleceu, Pai. As leis que o Senhor vem nos revelando. Que tenhamos ousadia, Senhor, para testar esses fatos, Senhor. Que a nossa fé seja inabalável, Pai. Que assim como Paulo, ao finalizar a carreira, Senhor, guardou a fé, nós possamos trilhar ainda, Senhor, porque temos muito ainda o que aprender, temos muito o que viver, muito o que amadurecer a nossa fé, Senhor, que ainda assim, no final de toda essa caminhada, Senhor, nossa fé permaneça inabalável, Pai, inabalável, porque vivemos tudo isso, porque vivemos num mundo em que as coisas acontecem da forma que acontece no reino de Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Deus diz, tudo aquilo que pedimos, em nome de Jesus, segundo o Teu propósito, Ele é fiel e justo para nos dar. Se você tem alguma coisa a pedir a Deus, vem aqui na frente. Se é
fortalecimento da sua fé que você precisa, entenda que isso não é vir aqui na frente não vai ser um anabolizante. Se é o fortalecimento da sua fé que você quer, vir aqui na frente é como se inscrever na academia. Você não vai sair daqui da frente forte. Você vai sair daqui da frente pronto para receber provas, pronto para receber princípios do reino, instruções de como fazer as coisas para você praticar. Alguns princípios eu falei aqui na pregação, mas Deus tem princípios para te entregar no particular. Deus tem coisas, mistérios que Ele vai te entregar no particular, não é dentro da igreja. Há coisas que uns estão preparados para receber, outros não. Como que Ele falaria na igreja? Jesus escandalizou as pessoas por onde Ele passava. Quando uma mulher quebrou um pote de perfume nos pés dele e secou com os pés, as pessoas se escandalizaram porque era uma mulher que já tinha se deitado com vários homens. No entanto, nenhum deles daquela casa tinha tido o princípio, tinha praticado o princípio de lavar as mãos de Jesus, ou pelo menos dar água para que ele lavasse as mãos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para nos inscrever na academia da fé, Pai. Confessando, Senhor, que somos homens de pequena fé. Tenha misericórdia de nós, Pai. Porque os discípulos, ao demonstrarem a pequena fé deles, o Senhor ainda deu um puxão de orelha e falou: até quando estarei aqui convosco? Tenha misericórdia de nós, Pai, porque somos homens de pequena fé, Pai. Espírito Santo, nos ajuda com esse nosso problema, Senhor. Nos ajuda com o fato da nossa visão atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Porque olhamos o mundo físico, porque olhamos paredes, achamos que não podemos avançar porque tem um mar na nossa frente. Quando o Senhor tem coisas ainda maiores para fazer, nos fazer andar sobre as águas, ou passar a seco, ou mergulhar nas profundas águas e ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Se preciso for, Senhor, tampa os nossos olhos físicos, Senhor, tampa as nossas percepções do mundo físico para que possamos escutar a Ti, Senhor, para que possamos entender os princípios que o Senhor tem para nós, Pai, e não transferirmos os princípios da terra para o reino de Deus, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Rege, Senhor, a Tua igreja, como as coisas acontecem no céu, Pai. Traz a cultura do Teu reino aqui nessa igreja, Pai. Traz princípios do Teu reino aqui nessa igreja, Senhor, nesse corpo. Pratica em nós, Senhor, as coisas do jeito que acontece no mundo espiritual, Senhor. Nos traz a sede, Senhor, pela Tua palavra, por desvendar dos Teus mistérios, Senhor, por Te conhecer. E nos lembra, Pai, no momento da tribulação, Senhor. Nos lembra, Senhor, no trabalho, quando vemos aquela pessoa meio perturbada, meio agitada, Senhor. Nos lembra dos Teus princípios. Nos lembra, Senhor, que a nossa oração move montanhas. E por que não vai mover nossos probleminhas do dia a dia, Senhor? Pai, que os nossos problemas, Senhor, sejam diminuídos, Pai, ao entrarmos no Teu Santo dos Santos, Senhor. Porque certamente olhando daí de cima as coisas aqui são bem menores.
Nos ensina, Pai, a olhar as coisas de cima do teu colo, Pai, e não daqui de baixo, Senhor, onde é o estrado dos teus pés. Em nome de Jesus, Pai, capacita cada um, Senhor, a buscar em Ti, a buscar na Tua palavra, Senhor, aquilo que eles precisam praticar, Senhor, exercitar, experimentar, Pai. Nos traz novas experiências contigo, Senhor, em que experimentamos a Ti, Senhor, em que experimentamos as coisas que vêm do alto, Pai. Que cada dificuldade não seja um murmurar, por que isso está acontecendo comigo, mas o que o Senhor quer me mostrar com isso. Em nome de Jesus, Pai, nos leva a um novo nível de intimidade contigo, Senhor, nos leva a um romper de fé, Pai, porque continuar nessa pequena fé não dá mais, Senhor, não dá mais, Pai. Isso está me incomodando, Senhor. Minha pequena fé me deixa agir somente nas coisas naturais, Pai. Isso está me incomodando, Senhor. Leva os meus pensamentos mais para o alto, Pai. As coisas que vêm de Ti, Senhor, não as coisas que vêm da terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. As nossas carreiras profissionais não vão nos dar galardão no céu. Se Deus está te abençoando e colocando recursos nas tuas mãos, é porque é melhor dar do que receber. É porque tem pessoas do seu lado que não tem nem alimento na despensa. E Deus está colocando recurso na sua mão, para que a pessoa do seu lado prove o justo não mendigará o pão. Enquanto ela está sendo provada na fé dela, na questão o justo não mendigará o pão, Deus está querendo provar a sua fé no é melhor dar do que receber. Esteja atento às coisas de Deus, esteja atento ao mover de Deus. Não se glorie das coisas que você sabe fazer, ou do quão bem você faz, ou quão influente você é. A palavra de Deus nos diz que numa coisa só se glorie, que é em conhecer a Jesus Cristo. Nisso se glorie, porque você conhece a Ele